Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje, 25 de maio de 2017, um dia após a grandiosa marcha do Movimento Sindical dos Trabalhadores da Brasília, no dia 24, o Ocupa Brasília, 150 mil brasileiros, trabalhadores metalúrgicos, bancários, servidores públicos, rurais, metroviários, vigilantes, frentistas, jornalistas, engenheiros, professores, etc., em Brasília com pauta. Muita gente, organizadamente, com pauta e com objetivo. Foi seguramente o maior ato público na história da capital federal, Brasília, né? Que a capital federal no passado foi Rio de Janeiro, agora de 50 e poucos anos para cá, Brasília. E certamente o maior ato, o mais representativo, o mais expressivo. Eu quero aqui saudar a direção do movimento sindical, as centrais sindicais, as confederações, as federações de sindicatos, que se juntaram num esforço enorme para preparar este evento, porque o Brasil é um país continental. O deslocamento de Porto Alegre para Brasília, por exemplo, é uma distância extraordinária, tem custos, tem o empenho político, tem o custo operacional, tem o custo, tem o tempo que se gasta e tem o dinheiro, porque você aluga ônibus, você tem comida, tem água, tem alojamento, tudo isso tem custo. Então o movimento sindical investiu neste ato e investiu corretamente. Eu considero aqui na minha avaliação que foi um ato vitorioso e que as reformas neoliberais subiram no telhado. Mas quem vai falar com a gente sobre isso é um sindicalista, quem tem mandato eu não tenho, o Wagner Fajardo Pereira. Ele é coordenador-geral dos Sindicatos Metroviários de São Paulo, entidade que deslocou 11 ônibus para Brasília. E também secretário-geral da Federação Nacional dos Metroviários. Wagner, muitíssimo obrigado pela sua presença. E que avaliação você faz do Ocupa Brasília ontem, 24? Primeiro, assim, eu acho que o que você colocou é muito correto, né? Nós tivemos uma vitória muito grande nessa marcha, né? Depois das duas mobilizações do dia 15 e do dia 28 de abril, de 15 de março e 28 de abril, né? O Ocupa Brasília realmente foi o grande esforço e a consolidação do que a gente vem construindo, que é exatamente a unidade do movimento sindical, a unidade dos trabalhadores na defesa dos seus interesses. Então, o fato de conseguirmos reunir 150 mil pessoas ou mais, né? Tem gente falando em 200 mil. Hoje fala né? 200 mil. Então, mais de 150 mil pessoas, né? Em Brasília, realmente eu acho que essa questão mexe e mexeu com o Congresso Nacional, mexe e mexeu com o moribundo governo Temer, né? Agora, nós estamos aqui agora no esforço, né, de manter essa pressão, né? Mas a Marcha Brasília, com certeza, foi, né, uma grande demonstração, talvez mesmo a maior demonstração de unidade do movimento sindical nas últimas décadas, né? E, com certeza, uma das maiores manifestações que reúne o conjunto dos trabalhadores. E aí nós contamos com o MTST, contamos com o MST, com a UNE, com os estudantes organizados em várias organizações, contamos com o movimento popular, mas o grosso, o aspecto central é que foi uma manifestação essencialmente classista em defesa dos interesses dos trabalhadores e contra este governo que nós já sabemos para que veio, né? Para o que ele quer e, principalmente, né, nós estamos nos contrapondo a esse desmonte que quer se fazer com os direitos dos trabalhadores aqui no nosso país. Perfeito. E sabemos também para onde queremos mandar o governo do Michel Temer, para a lata do lixo da história, que é o seu lugar merecido, fez por merecer. Eu quero pedir licença ao Wagner Fajardo Pereira para apresentar a nossa Ariane Soares, que nos acompanha em todos os programas, faz as perguntas dos internautas, dos telespectadores e da produção. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin, boa noite a você, boa noite, Fajardo.
E boa noite a você também que nos acompanha em mais uma programação aqui do Repórter Sindical. O telefone para você enviar perguntas é 942709363, é o nosso WhatsApp, 011, né? 942709363. O e-mail tv@agenciasindical.com.br. E também nós temos aqui através do Facebook, você pode mandar a sua pergunta, nós estamos ao vivo e lá você faz o seu comentário, envia a sua pergunta que nós encaminhamos ao nosso entrevistado. Muito obrigada. Perfeito, obrigado Ariane Soares. Wagner Fajardo, a fila anda, eu conversei hoje, né, ontem na agência, aliás quero agradecer aqui toda a equipe da agência sindical. Nós começamos muito cedo na agência, não começamos às 4h30 da manhã, que nem na greve geral, nós começamos cedo. E fomos até 10h30 da noite, mais ou menos, trabalhando e fazendo a cobertura, falando com sindicalistas, entrevistando, ligando, o Prado na rádio da agência, na rádio web, ligando para o pessoal, colocando no ar, e a gente atualizando nas redes sociais. Então foi um dia de muito trabalho para a gente, mas nós já estamos acostumados. A novidade é que no meio disso tinha uma greve dos servidores municipais, 6 dias de greve, e 7 a gente fazendo a comunicação, mexendo com uma coisa com outra, mas é assim mesmo, né? Como dizia o Tenorinho, fácil qualquer bobo faz, o difícil é com a gente. Wagner Fajardo, eu falei hoje com o Juruna, e depois falei com o Chiquinho, o Juruna da Força Sindical e o Chiquinho da UGT. E parece que as centrais sindicais vão se reunir segunda-feira. Isso. Então a ideia parece que é produzir uma nota conjunta e tirar uma agenda de ações, é isso? Na realidade, o que as centrais sindicais estão buscando, né, é manter essa mobilização. Sim. Né? Porque, e aí para isso você tem que ter calendário, você tem que ter planejamento, né? E você tem que ter principalmente a construção de uma agenda unitária. Né? Que eu acho que esse é o grande lance desse período, né? Que a gente conseguiu construir a partir de 15 de abril, de 15 de março, né? Que é essa coisa da gente conseguir falar a mesma língua. Tá. Né? Quando a gente discutiu após o 15 de março a realização da greve geral, né? Ficou na dúvida se usava a palavra greve geral ou não, aquele negócio todo, mas acabou todo mundo aderindo àquilo e a gente conseguiu, né, em todas as centrais, né, a gente conseguiu construir a pauta unitária. A pauta unitária são as reformas do Temer. Sim. Né? A pauta unitária combate a reforma. Combate essas reformas e principalmente o esforço para pressionar o Congresso Nacional, né, para fazer a pressão contra o capital e contra essas medidas. E esta unidade permitiu que a gente fizesse uma greve geral vitoriosa. Né? Então, o 15 de abril foi muito importante. O 15 de março foi muito importante. Depois do 28 de abril. Porque ele consolidou e construiu o 28 de abril. Pois é, você sabe, deixa eu te interromper aqui, que o apresentador se mete na conversa do entrevistado. Eu estava na Paulista. Não, nós estávamos naquela agitação desde cedo, desde a madrugada. Depois eu fui para Paulista. E eu até falei para um amigo meu, liguei para um amigo meu e disse, o dia de hoje marca a retomada, nós retomamos a ofensiva naquele dia 15. O dia 15 foi decisivo para a greve geral. Sem o dia 15 não teriam conseguido fazer a greve geral. E olha, e sem falsa modéstia, nós achamos que nós do setor de transporte, tanto nós como os condutores aqui em São Paulo em especial, porque assim, quando a gente fala a greve geral aqui em São Paulo, se nós não conseguimos mobilizar e fazer a ação dos sindicatos de transporte, né, dos trabalhadores de transporte, a gente fica meio manco na mobilização. Né? E acho que o dia 15 foi muito importante por conta disso, porque a gente conversando ali com os condutores, com 90, com o pessoal ali, a gente falou assim, não, vamos fazer. Aí nós tínhamos um problema, nós, enquanto categoria. Os metroviários. Os metroviários, que é o seguinte, nós não temos condição de fazer paralisação de meio-dia, de algumas horas. E por que não? Muito complicado para nós. O sistema, ele funciona como um carrossel. Entendi. Né? Se você parar ele no meio, você não tem como... A retomada é mais difícil. Né? Além do que, nós temos assim, uma categoria que trabalha em vários turnos. Entendi. E ao trabalhar em vários turnos, para nós, era melhor parar o dia inteiro, porque você comprometia toda a categoria, todas as escalas de trabalho,
E aí na Assembleia que decretou, que organizou a greve mesmo, que foi a do dia 14, né? Dia 14 de março, o debate que tinha na Assembleia era o seguinte, 12 ou 24 horas de paralisação. Olha aí. Né? E a diretoria do sindicato tinha tirado a posição para unificar a categoria de fazer as 24 horas e independia para nós o que os outros iam fazer. Tá. Para nós interessava que a nossa unidade. Certo. Né? E a gente fez o dia inteiro e eu acho que foi muito importante termos feito o dia inteiro. Sim. Né? Ela ajudou a envolver outras categorias e a própria categoria que vinha de uma certa, desde 2014, com uma certa dificuldade de se organizar, de fazer a greve e tal, por conta das demissões que teve em 2014, né? A categoria saiu da greve aliviada. Entendi. Né? Porque dizendo, então temos força. Então foi muito fácil construir o dia 28. Tá. Agora, para o público externo e para as outras categorias, né, a gente acabou conseguindo um avanço muito importante, porque aí no dia 28, aí a gente se uniu, ia conseguir envolver os ferroviários também. Olha. Né? E eu acho... Condutora rodoviárias, ferroviárias e metroviárias aqui na capital. Entendeu? Aí praticamente... Impressionante. Foi a primeira vez que a gente conseguiu isso. Né? E eu acho que foi uma conquista muito grande. Olha... E acho que isso pavimentou e tem pavimentado a unidade do movimento sindical. Perfeito. É muito importante o que o Wagner contou aqui, porque as categorias elas têm as suas particularidades. Bancários, professores, metalúrgicos, vigilantes, frentistas, metroviários, ferroviários. E as pessoas de fora, às vezes, acham que é só você apertar um botão que para. Tem a complexidade do sistema. O metrô é um sistema, como ele bem explicou aqui. Tem as linhas, tem os horários, tem os turnos, tem o revezamento. Tem dia que uma turma está trabalhando, outro dia a outra não está. Também tem tudo isso. Então, há uma dificuldade operacional concreta em realizar a greve e depois também fazer de forma coordenada com outro setor do transporte. Então, eu quero aqui parabenizar a direção, porque isso só acontece porque a direção dirige. Porque a direção tem lucidez e sabe onde quer chegar, porque senão aí não consegue fazer de forma ordenada e organizada. Wagner Fajardo, nós temos perguntas dos nossos telespectadores, eu vou passar aqui a nossa Ariane Soares. Pode ser, Ariane? Podemos. Fajardo, a pergunta é de Arthur Bueno de Camargo Júnior, ele é vice-presidente da CNTA e presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins. Qual deve ser o próximo passo do sindicalismo? Podemos trabalhar com a construção de uma nova greve geral? Como você enxerga isso dentro da sua categoria? Bom, primeiro é bom a gente ter claro o seguinte, que a construção de um novo processo, ele se dá exatamente porque nós não estamos com o problema resolvido. A ameaça permanece, sim. Persiste. O governo Temer, mesmo moribundo, né, ainda tem uma pressão muito grande no próprio Congresso Nacional para que as reformas sejam implementadas. Né? Então, para nós é fundamental a gente manter essa unidade e manter a pressão. Então, Arthur, eu acho que o próximo passo mesmo nosso é ir organizando o nosso calendário e provavelmente uma nova greve geral não está fora de cogitação, pelo contrário. Né? Enquanto as reformas estiverem na pauta do Congresso, né, os instrumentos de luta que nós temos, que são as marchas, que são as pressões, eu acho que nós podemos trabalhar, e as centrais estão discutindo a possibilidade de realizar marchas estaduais, né, de mobilização, mas a greve geral, na minha opinião, ainda é um instrumento que nós devemos construir, trabalhar para construir, né, e é possível realizar, sim, uma nova greve geral, porque acho e creio que, inclusive, uma nova greve geral pode ser mais forte do que as que nós já realizamos. Perfeito. Eu quero voltar a falar de greve geral, mas antes mostrar um material que trouxe o Wagner Fajardo do sindicato, né? Contra a privatização do metrô. Audiência pública, dia 29/5, segunda-feira, agora, portanto, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no plenário Tiradentes. A Assembleia, para quem não sabe, fica ali na região do Parque Ibirapuera. O que é esta audiência pública e
Que privatização é esta aqui, Wagner? O metrô já está todo privatizado, todo terceirizado, como é que está? Então, é o seguinte, o governo do estado, no ano passado, anunciou a privatização da linha 5, Lilás, do metrô. Uma linha que está em construção, uma linha que ainda não está totalmente inaugurada, e que vai do Capão Redondo até a Chácara Klabin. Tá. É uma linha extremamente estratégica, porque ela cruza com duas linhas importantes do metrô, que é a linha azul e a linha verde, né? E ela faz conexão com a linha amarela também, porque ela cruza com a rede da CPTM lá na região de Santa Amaro. Tá. Então é uma linha extremamente estratégica, né? E o governo decidiu privatizá-la e abriu um processo de licitação, e agora no dia 4 de julho está prevista a abertura do processo licitatório, Sim. a apresentação das propostas. propostas. Então nós estamos fazendo um esforço, né, de mobilização da população usuária do metrô, porque a privatização só interessa para quem está levando e ganhando a licitação, que são os grandes empreiteiros. No caso da linha 4, por exemplo, é o consórcio da linha 4 é formado pelos grandes empreiteiros que estão envolvidos nesse processo todo de corrupção. Tá. Né? E mais grave do que isso é que a privatização da linha, né, ela piora a qualidade do serviço, porque os trabalhadores que vão para essas linhas, eles são muito pior remunerados. Os trabalhadores da linha 4 ganham quase a metade do que os metroviários das outras linhas, né, empregados pelo metrô, ganham. E, além de tudo, você não tem as garantias que uma empresa estatal tem, que é o compromisso público, essa Sim. coisa toda. Quer dizer, a privatização acompanhada da precarização. Da precarização dos trabalhadores que trabalham no local, mas a precarização do serviço também. E aí, porque ninguém conta, mas a linha 4 do metrô, que já é privatizada, tá certo? Essa é a linha que apresenta o maior número de falhas. Só que a mídia não Sim. mostra as situação falhas da linha 4. Tá. Você nunca vê ninguém fazendo uma cobertura, você não fica sabendo se a linha 4 parou ou não. Tá, entendi. Wagner Fajardo, obrigado. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo para entrar o Fala de EESE. Nós temos todo o repórter sindical, participações. Fala de EESE, fala de AP, tem correspondentes também. Então, hoje vai falar o Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIESE. Vamos lá? As centrais sindicais realizaram ontem em Brasília o maior ato de mobilização ao longo das 2 últimas décadas. Desde 2004 realizam marchas da classe trabalhadora, na qual apresentam uma agenda, uma demanda, propostas. Foi assim, por exemplo, no caso do salário mínimo, que se transformou na maior política e melhor política de valorização do salário mínimo, fruto dessa luta sindical, onde as marchas expressaram essa agenda. Ontem, as centrais sindicais, as 9 centrais sindicais, reuniram mais de 150 mil trabalhadores de todos os cantos do país, pessoas que viajaram 2, 3 dias para realizar uma marcha que foi, na sua grande parte, pacífica, que teve atos de violência decorrente da atuação da polícia militar e, muitas vezes, daqueles que se integram ao processo de mobilização, atuando com violência, o que o movimento sindical repudia, mas o que é fundamental é que essa marcha manifestou a contrariedade da classe trabalhadora em relação às reformas sindicais e agregou-se a essa agenda a demanda pela solução democrática dessa crise, muitos com as bandeiras de eleições gerais, para que nós tenhamos, pela via do voto e pelo processo eleitoral, uma resolução da crise política com um governo legitimamente indicado pela sociedade para conduzir uma transição para a retomada do crescimento econômico, para a estabilidade política. Foi, portanto, uma manifestação forte e que expressa esse desejo dos trabalhadores, coordenados pelas centrais sindicais, em um ato unitário, dando demonstrações de que a saída política é viável, é possível e é necessária.
Tudo bem, Clemente Ganlúcio, diretor técnico do Diese. Um abraço a todos os amigos do Diese, o Ayrton, o Silvestre, a Geni e todos os demais. O Rodolfo, com quem nós trabalhamos juntos em Guarulhos. Aliás, o Rodolfo foi para a marcha em Brasília e... Você é jovem ainda, tem bastante gasolina no tanque, ainda aquelas bombas já não vão fazer nenhum efeito mais grave não, fique tranquilo. Não, o povo dos metalúrgicos de Guarulhos foi numa delegação grande lá, o pessoal da Força Sindical reuniu cerca de 200 dirigentes, foram para Guarulhos, o pessoal da CUT também foi, a CSB, é uma região onde a gente trabalha bastante, muita gente foi a Brasília. Eu quero voltar então com o Wagner Fajardo para falar sobre a greve geral do dia 28 de abril, a manifestação ontem gigantesca, extraordinária em Brasília, dia 24 no Ocupa Brasília, os desafios que temos pela frente e também alguns assuntos dos metroviários. Por falar no metroviário, mandar um abraço ao Rogério Malaquia, jornalista, assessor de imprensa, que eu conheci na época do Notícias Populares. Tudo bem, Rogério? Um abraço para você. Ariane, temos pergunta ao nosso convidado Wagner Fajardo, podemos fazer? Podemos. Vamos então à pergunta de Adriana Magalhães, ela é secretária de comunicação da CUT São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pelas 2 paralisações que culminaram no dia 28, com a maior greve dos últimos 20 anos. Wagner, quais são os desafios para essa nova gestão dos sindicatos metroviários? Então, nós começamos essa gestão em novembro, né? Depois de passar por um processo eleitoral bastante democrático, que a gente conseguiu colocar dentro do sindicato todas as correntes de pensamento que atuam na nossa categoria. Teve 5 chapas inscritas, né? E a nossa chapa era uma chapa de composição com a CUT, né? A gente conseguiu um percentual de aproximadamente 48%, né? E as demais chapas tiveram aí proporcionalmente também dividiram ali então ali não tem ninguém que tem maioria absoluta. Mas a grande conquista dessa gestão foi a que a gente conseguiu construir uma coisa inédita nos últimos tempos, que é a unidade da categoria dentro da diretoria. Entendi, isso é fundamental, né? Então, nós, por exemplo, de novembro para cá, nós tínhamos uma certa tradição de chegar nas assembleias, tem muita disputa de ideias, disputa de opiniões, disputa de proposta, né? A gente tem conseguido, né? Ali é uma diretoria colegiada, são 3 coordenadores gerais, né? Eu sou um deles, né? Temos outros 2 companheiros, um do PSTU, outro do PSOL, né? Um do Conlutas e outro ligado a Unidos para Lutar, né? E aí a gente tem que fazer composição o tempo todo, né? O esforço danado para fazer a composição, não deixando de fazer a disputa de ideias, que é normal dentro do sindicato, mas a gente tem conseguido construir, e fomos até agora, em todas as assembleias que nós fizemos, e nós fizemos um monte, porque a demanda de lá para cá foi muito grande, todas as assembleias nós fomos com proposta unitária da direção. Muito bom, interessante, hein? Bom. Então, respondendo aqui até o objetivo nosso é melhorar o nível de intervenção da categoria. Eu acho que a gente, com a greve do dia 15 e a greve do dia 28, a gente conseguiu contribuir com o movimento sindical e voltar os metroviários a ter um protagonismo grande nas lutas gerais do povo. Perfeito, até porque a categoria ela é decisiva na vida da metrópole, não é só na vida de São Paulo, né? A atividade do metrô é absolutamente indispensável, não se concebe mais a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, sem o metrô funcionando. Portanto, esse protagonismo, ele é até natural pela própria força e expressão da categoria na vida da mancha metropolitana. O Edu avisa que temos uma reportagem, mas antes da reportagem, Edu, eu quero mostrar aqui, esse cartazinho aqui, dizer que o nosso programa passa em Brasília, viu, Fajardo? Toda terça-feira, das 18 às 19 horas, na TV com DF, canal 12 da NET. Assista também pelo www.tvcomunitariadf.com. O programa nosso passará terça-feira, das 18 às 19 horas. E também passamos em Guarulhos, no canal 3 da NET, na
no sábado, agora das 20h30 às 21h30. Obrigado ao Fernando Mauro, obrigado ao Paulo Miranda e a todos que nos propiciam passar o programa nessa cidade. Estamos em entendimento com a CESP, a Associação dos Canais Comunitários de São Paulo, para ver se a gente amplia aqui as emissoras onde nós exibimos ou possamos exibir o nosso repórter sindical. Fajardo, nós temos uma reportagem, todo o programa tem uma externa, que a gente chama, né? Que é um protesto que houve em Guarulhos domingo. Eu fui lá de repórter, é dia 21, está marcado 24 de maio, mas é dia 21, tá? Está marcado aqui na plaqueta. Tomei uma chuva desgraçada, choveu muito, mas não é por causa da chuva que a gente ia deixar de fazer o ato. E foi um ato unitário, várias centrais sindicais e vários sindicatos presentes. Eu estava lá, cobri, etc. Alguém tem que trabalhar neste país, são sempre os mesmos. Vamos ver a reportagem, voltamos já com o Wagner Fajardo, dos metroviários e da Sindicatos Metroviários de São Paulo e da Federação Nacional dos Metroviários. Vamos lá? No domingo, dia 21 de maio, foi realizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, um ato unitário em defesa dos direitos. Mesmo com a chuva não dando trégua, os manifestantes abordaram as pessoas que passavam pelo Bosque Maia, esclareciam os motivos do ato e, em seguida, saíram em passeata. Pereira, nossa geração lutou por direta já. Será que vamos ter que lutar de novo? Olha, do jeito que estão as coisas hoje, João, ninguém sabe o que vai acontecer nesse país. Porque não dá mais para você abrir a boca e falar, defender alguém que está hoje na política, porque todos estão envolvidos em corrupção. Então chegou um momento que o Brasil precisa realmente limpar essa massa política que está aí e recomeçar, reconstruir o país. Eu acho que nós temos que exigir as diretas já. O movimento sindical hoje está fazendo um ato público, mas aqui tem diversas pessoas também que não pertencem a nenhum sindicato, cidadão normal, que achou o direito de vir para a rua. A cidade de Guarulhos está dando a sua contribuição, está saindo na frente. Hoje também está tendo ato na Paulista, em São Paulo, em diversas cidades do Brasil. Então acho que isso vai ganhar corpo, vai ganhar força. Nós temos que lutar pelo direito dos trabalhadores, não aceitar rasgar a CLT, não aceitar mudar a Constituição para tirar direito. Nós queremos que mude a Constituição para fazer as diretas já, para o povo votar. Heleno, você acha que agora, com o enfraquecimento do Temer, tem condições de retirar as medidas? Penso que esse é o momento, mas como apareceu esse novo fato, isso mais do que nunca alimenta e fomenta mais e fortalece mais o movimento sindical e a sociedade para dizer fora Temer. Todos os setores da sociedade precisam ser engajados nessa luta, obviamente, mas o povo em geral ainda não, parece que não se deu conta no total da gravidade da situação. Mas depois que os meios de comunicação colocar essa ação da OAB do Brasil e dizer para todos que as diretas já é possível, tem condições, com certeza toda a sociedade vai se engajar. Essas bandeiras, elas estão só entre os sindicalistas ou já pegaram na base social e trabalhadora? Já pegaram, dia 28 demonstrou isso, fizemos uma greve geral bastante ampla no sentido da unidade dos sindicatos, mas também com a participação dos trabalhadores, apoiaram 100% a greve e agora mais ainda já estão clamando as diretas já. Aqui na cidade de Guarulhos, a participação de todos os sindicatos, independente de bandeira. Muitas vezes as pessoas pregam que o sindicato A, o sindicato B é filiado a uma central, é filiado a outra central e por isso eles são inimigos, são adversários. Aqui em Guarulhos a gente mostra diferente isso daí. Nós temos aí os metalúrgicos, que é liderança na força sindical, temos os condutores, que é a liderança da CUT, e assim por diante, todo mundo em cima do mesmo caminhão. A gente não é contra a reforma, nós queremos uma reforma para melhor, não para acabar com tudo que é direito do trabalhador. Porque no nosso tempo, você sabe que cada 10 anos sempre havia uma crise e nós precisávamos renovar, mas essa da agora foi demais, não esperava por isso, o povo tem que tomar medida, porque se esta medida for aprovada, acabou o movimento sindical. Muito bem, obrigado a todos que nos ajudaram na reportagem, o Carlos, o Prado e aos companheiros que concederam a entrevista. Voltamos com o Wagner Fajardo, falando um pouco ainda da greve geral do dia 28. Hoje, o programa encerra a série de sindicalismo e greve geral. E como a fila anda, como diz o povo, já estamos tratando do ato do dia 24, né? Atos do dia 21 em Guarulhos,
na Avenida Paulista, São Paulo, dia 24 em Brasília, e agora também a possibilidade de uma nova agenda de luta, né, e unitária, inclusive talvez uma greve geral nova aí no horizonte. Temos perguntas ao nosso convidado, vou passar para a Ariane Soares encaminhar aqui ao Fajardo, pode ser? Podemos. Pergunta agora de Vitor Nuzzi, ele é jornalista da Rede Brasil Atual. Os metroviários, como outras categorias do transporte coletivo, enfrentam problemas no exercício do direito de greve. O sindicato é favorável a alguma regulamentação? Aí eu dou uma tese, hein? Você dá uma tese. Ô, Vitor, você Grande Vitor. Jogou pesado aí. Para a gente falar aqui rapidamente. Primeiro, assim, nós não defendemos regulamentação. Nós achamos que o direito de greve é um direito universal. É o instrumento de luta dos trabalhadores. Quer dizer, se você não tem o direito de greve, como é que você vai garantir pressionar o patrão? Seja ele de qualquer categoria for, né? É óbvio e claro que existem algumas categorias e os trabalhadores são responsáveis, por exemplo, trabalhadores que trabalham com alto forno, por exemplo, né? Em grandes siderúrgicas, eles paralisam toda a produção siderúrgica, mas fica um trabalhador lá garantindo que o forno fique ligado, porque se desligar o forno, ele vai se perder, vai acabar, não vai existir, né? Mesmo pensando no próprio trabalho dele, quer dizer, se o forno pifar, acabou o trabalho dele, né? A mesma coisa se aplica aos trabalhadores da saúde, que nunca deixam de atender as pessoas, os doentes que estão internados nos hospitais ou as emergências, né? O mesmo se aplica para os trabalhadores do saneamento, que não deixam faltar água para a população, né? Ou mesmo os eletricitários. Responsabilidade o trabalhador tem. O que não se pode é impor regras para os trabalhadores, porque os irresponsáveis são aqueles que não... Se nós somos categorias essenciais, algumas dessas que eu citei, né, como o transporte, então nós deveríamos também ter salários essenciais. Claro. Tá certo? E direitos essenciais. Os direitos que nós temos são iguais dos outros trabalhadores e nós também temos o direito de fazer greve. Então a regulamentação de greve, Vitor, é um instrumento que se utiliza aqui no nosso país e em vários países do mundo para restringir o direito do trabalhador de ir buscar os seus direitos. Quer dizer, na verdade, é o direito de não ter greve. Regulamenta-se justamente para dificultar. Para não ter. Quer dizer, quando o tribunal aqui de São Paulo determina, a pedido do metrô, que os metroviários trabalhem com 100% da frota no horário de pico, e 80% no horário de vale, que é o que se pratica todo dia. Está proibida a greve. Está proibida a greve, nós não podemos fazer greve. Claro. Né? Então, a regulamentação de greve no Brasil e em várias partes do mundo, elas são utilizadas exatamente para tirar o ímpeto de luta dos trabalhadores e criminalizar as lutas sociais. Ô Wagner Fajardo, você me dizia aqui antes do programa começar que houve uma decisão no Tribunal Regional do Trabalho ontem relativa a uma multa que havia sido solicitada pela companhia do metrô em razão da greve do dia 28 de abril. Foi. O que aconteceu, que demanda foi essa e qual foi a solução no tribunal? Então, no dia 28 de abril, na véspera da greve, no dia 26, se eu não me engano, o metrô entrou com um pedido de liminar, de cautelar no tribunal, para fazer o que ele sempre faz, né? Para obrigar a gente a cumprir o esquema de emergência, com este juiz, né, que foi o relator do processo, que foi o juiz sorteado no dia, me desculpe agora que eu não me lembro o nome dele, mas o desembargador, ele determinou, até ele diminuiu o percentual, né? Ele diminuiu o percentual, determinou que se trabalhasse 80% no horário de pico e 60% no horário de vale, né? Mas nós não tínhamos condição de fazer isso, né? Esse é um processo bastante complicado para se fazer. E acabou não acontecendo, né? Mas também não teve grandes repercussões. Mas teve a multa ou não teve? Então, aí o juiz considerou o seguinte, ele não julgou a greve porque ninguém pediu o julgamento da greve, porque não era dissídio. Mas ele julgou a cautelar, e ao julgar a cautelar ele sugeriu, e foi acatado pela maioria dos juízes, que não deveria se aplicar a multa, uma vez que no dia 28
não teve prejuízo para a população a nossa greve. Tá. Porque não tinha gente para andar no metrô. Entendi. Tinha pouca gente para andar no metrô. Não então havia prejudicado. Não havia prejuízo ao público. Entendi. O que é uma decisão inusitada, mas também não podemos considerar como uma decisão que vai formar uma jurisprudência no tribunal. Esse juiz é mineiro, esse juiz ou não? Não conheço, não sei realmente. Deve ser mineiro. Mas foi muito interessante a decisão ontem. A gente comemorou porque nós achamos muito injusta a aplicação de multas nas nossas greves. Bacana, bacana. É interessante isso que conta porque mostra assim, a complexidade da luta sindical, da vida do sindicalismo, né? Ainda mais no setor que é serviço público, né? Ainda que estejam privatizando, mas é serviço público. E tem essas paradas também. Esses BO no tribunal que o sindicato tem que ir lá resolver, o advogado do sindicato tem que se virar nos 30, né? E conseguir uma solução dessa. Né? Mas eu acho, por exemplo, que tem uma questão que é importante, que às vezes a gente não tem dimensão, e os trabalhadores às vezes não têm dimensão. O nosso país é muito complexo. Sim. É muito complexo, não é uma coisa simples. Né? As contradições que tem nessa luta que nós estamos travando agora, né? Olha que nós estamos defendendo a justiça do trabalho. A justiça do trabalho que muitas vezes sacrifica a gente, critica o nosso impõe multas, né? Esta justiça do trabalho, com todos os defeitos que ela tem, tá? É insuportada pelos setores das classes dominantes. Sim. As classes dominantes querem acabar com a justiça do trabalho. Querem um negociado sobre o legislado e aí já era a justiça do trabalho. Exatamente. E aí, nesse sentido, a gente consegue alianças como a que ontem. A importância, 17 ministros do TST vão lá no Congresso Nacional, no Senado, dizer essa reforma trabalhista não serve. Tem peso, hein? Entendeu? Tem peso. Mexeu lá no Senado. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Entendeu? Importante. Então, acho que é a contradição. O Ministério Público também fazendo campanha contra a reforma trabalhista nos ajuda? Ajuda. Entidades como a Anamatra e do Ministério Público nos apoiaram na greve geral, manifestaram apoio à greve geral. Com certeza, é isso. Então, tem a complexidade da vida real e cabe às direções sindicais e políticas entender, né, a lógica dessa equação, que às vezes é de um jeito, às vezes do outro, e se posicionar corretamente. Só não podemos ser estreitos e dogmáticos, que aí a gente acaba não dialogando com esse setor que às vezes defende os nossos interesses e às vezes ficam contra os nossos interesses. Então nós temos que ter jogo de cintura suficiente. Wagner Fajardo, eu peço licença mais uma vez para mostrar um intervalo aqui do nosso programa, que tem parceiros nossos que mandam mensagens aqui no intervalo. Desta vez é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que divulgou nota de repúdio às denúncias de corrupção no governo Temer e pediu diretas já. Vamos ver o vídeo? A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade a contrato se mostra perplexa com as delações premiadas apresentadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República na noite da última quarta-feira, dia 17, revelando o pagamento de propina e esquemas de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer e membros da cúpula do seu governo e vários parlamentares, entre senadores e deputados, líderes de seus respectivos partidos no Congresso. As provas, noticiadas por jornais de todo o Brasil, deixaram toda a sociedade brasileira atônita, sem ter ideia do que poderá acontecer num futuro próximo com as instituições brasileiras. Na ótica da contrato, o Brasil vive praticamente um colapso político. Mas o trabalho terá que continuar e há de se encontrar meios para que a economia volte a crescer e a sociedade possa atingir o seu principal objetivo, que é de uma vida digna para todos. Acreditamos que tais delações só validam as afirmações que esta entidade vem fazendo ao longo de todo o governo Temer. As reformas trabalhista e da Previdência, bem como outras medidas intransigentes propostas pela presidência, estão por trás de um interesse único, de beneficiar apenas grandes empresários em detrimento dos direitos dos trabalhadores.
este governo não dialoga com a população e suas propostas não trazem nenhum provento para o país ou para a retomada da geração de empregos. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje, 25 de maio, um dia após a grande histórica manifestação em Brasília, no Ocupa Brasília, 150 mil trabalhadores de norte a sul, leste a oeste, se manifestando com pauta, com agenda contra as reformas neoliberais. Um dia histórico verdadeiramente para a classe trabalhadora brasileira. E nós estamos aqui com Wagner Fajardo, que é dirigente metroviário, categoria que tem participado ativamente, levou 11 ônibus ontem, esteve lá, né, com 11 ônibus em Brasília, aí, né, nós vamos passar em Brasília, então esteve aqui em Brasília com 11 ônibus e participou da greve geral ativamente, do manifesto, a manifestação do dia 15 de março também. Daqui a pouco tem mais perguntas ao Fajardo, a Ariane vai fazer, mas eu quero mostrar um material aqui produzido pela agência sindical, que é da casa, é da Associação Brasileira dos Canais Comunitários. É o jornal do seu 9º congresso que elegeu sua diretoria e definiu o plano de ação das comunitárias. O presidente é o Fernando Mauro Treza, conhecido militante da democratização do meio de comunicação efetiva, não é só discurseira ideológica não. Tem efetividade na sua ação e isso precisa ser reconhecido. E a última página mostra que as TVs comunitárias estão fazendo um esforço para ter um jornal diário, olha que bacana, chamado Jornal Brasil. O nome é excelente, simples e excelente. E vai começar semanal, as TVs vão começar a mandar seus materiais e a ideia é fazer até um diário. E quem apresenta é a Cássia Franco, minha amiga, a quem eu mando um abraço. Ariane Soares, podemos encaminhar perguntas ao nosso Wagner Fajardo? Podemos. Convidado de hoje? Claro, temos um internauta aqui, ele é do SEC ABC, Antônio Miranda. Ele diz assim: Wagner, o que você acha da violência que teve ontem? A manifestação estava pacífica, mas a partir do momento que a PM não deixou os caminhões passarem, começaram as desavenças e gerou a confusão que ficou fora do controle. Quem controlava o movimento eram os caminhões de som. A partir desse momento se perdeu o controle. Ele quer saber sua opinião sobre isso. Então, Antônio, eu acho que é importante a sua pergunta, porque nós temos, em todas as manifestações, com muita gente, a polícia pode ser um instrumento para organizar e garantir a democracia e o espaço democrático das manifestações, ou ela pode ser um elemento de tumultuar. A Polícia do Distrito Federal, infelizmente, ela tem a prática de normalmente promover esse tipo de coisa. A última marcha que nós fizemos em Brasília, no mês de dezembro, não teve desfecho diferente, né? Pelo contrário, tinha, como ontem, né, as bombas eram lançadas com morteiros, né, a atitude. E é inevitável também que numa situação como essa, com a agressão da polícia, com a forma que também haja a reação de algum manifestante e também não se descarta a possibilidade de existência de um ou outro setor que vá lá exatamente para promover, para tentar estimular ainda mais a violência policial, né? Não se pode descartar a existência de provocadores. Mas eu acho que deixa muito claro uma coisa, né? Os governos neoliberais, como o de Distrito Federal e como o do Temer, eles não suportam a democracia e eles não suportam a pressão popular. E o neoliberalismo não combina com democracia e não combina com liberdades democráticas. Então, portanto, neoliberalismo no mundo inteiro, eles combatem com muita violência policial em todas as partes do mundo. E aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, aqui no Distrito Federal, não é diferente. Ontem, no Rio de Janeiro, nós tivemos a demonstração também disso, na luta que os servidores do Rio de Janeiro ontem realizaram, né, no sentido de contra a reforma da Previdência, né, do servidor público lá no Rio de Janeiro. A polícia agiu da mesma forma, né, com a mesma violência. Então, era bomba no Rio, era bomba em Brasília, né? Porque, assim, a violência policial, ela estimula e ela faz e cria uma revolta muito grande para aqueles que foram lá para
pacificamente exigir o seu direito a uma aposentadoria digna e aos seus direitos trabalhistas tão duramente conquistados ao longo do século XX. Perfeito. Eu queria registrar que o fato de Brasília não é um fato isolado. Esteve aqui na quinta-feira passada o Herbert Passos, que é dirigente do setor dos químicos da Baixada Santista, que até então dirigia a força sindical lá da Baixada, e um sujeito experiente, que tem um pé no chão, e ele relatou a violência com que um batalhão... Porque o que aconteceu? Com a polícia local, eles foram lá e conversaram, conhece o capitão, conhece o comandante, vai na mesma igreja, mora no mesmo bairro, acabaram tendo um diálogo. Lá não houve repressão da força localizada ali na Baixada, mas o governo do estado deslocou um pelotão para lá justamente para dar porrada, provocar, bateram muito em trabalhador, machucou muito gente da estiva, não tinha black bloc lá, não tinha molecada de PSTU fazendo provocação, eram trabalhadores e eles bateram sem dó e nem piedade, muita gente machucada. Então isso que você falou, quando os governos neoliberais se sentem com a força suficiente, eles não têm escrúpulos e jogam pesado na repressão, como a gente já viu, não foi só lá na Baixada, mas foi especialmente na Baixada. Bom, eu quero continuar aqui com o Wagner Fajardo, que é o nosso convidado de hoje, do programa último da série Sindicalismo e Greve Geral, sindicalismo fazendo o rescaldo, né, das lutas que nós tivemos dia 15 de março, depois dia 28 de abril e ontem em Brasília, dia 24 de maio, para tratar um pouco do futuro, né? Para não ficar só falando do que já aconteceu, já que não existe, como diz o bom teórico, não existe o fato, existe o processo e a fila anda. Fajardo, as reformas, elas não foram retiradas oficialmente, nós não temos nenhuma garantia de que o Congresso Nacional não se reúna na semana que vem, uma das comissões, por exemplo, no Senado, e aprove, né, a reforma trabalhista e também a reforma da Previdência. Como é que o movimento sindical deve atuar no Congresso Nacional? Porque o sindicalismo tem feito o seguinte, as confederações elegem um grupo de deputados e os dirigentes preparam os dirigentes, vão lá, conversa com o sujeito, vai no gabinete, vai na comissão onde ele atua, às vezes vai também na base, onde ele, na Pirassununga, Araraquara, Jaboticabal, onde ele tem voto, vai lá conversar, fazer a pressão na base, porque ele atua em Brasília, mas cata o voto aqui no interior de São Paulo. Eu queria saber, ontem havia uma ideia de que, pré-tumulto, que o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, o senador do PMDB, receberia uma comissão de sindicalistas. Até o Rodrigo Maia talvez recebesse uma comissão de sindicalistas, ele preside a Câmara. O fato concreto é que o movimento não pode se distanciar do institucional. Como é que faz isso? Então, é uma equação não muito simples com o tipo de congresso que nós temos hoje, né? Em outros períodos era mais fácil, você conseguia fazer, infelizmente a maioria parlamentar nós temos hoje lá, completamente que não tem uma ideologia definida, sim, que se move pelas negociatas, emendas parlamentares, e mesmo compra direta, né, de interesses, né, cargos, né? Então, esse tipo de parlamentar, dificilmente ele se mobiliza por conta de uma conversa ou de uma pressão aqui ou acolá. A pressão na base é importante, né? Mas nem todos eles também se sentem desconfortáveis com uma manifestação. Eu acho que nós temos que combinar as duas coisas. Tá. Tem que continuar o movimento e a ação institucional. Tá. Né? Uma coisa não se desvincula. E para isso, a gente tem parlamentar, tanto no Senado como na Câmara, nós temos gente de muita qualidade, que está do nosso lado e que está ali nos defendendo, os parlamentares do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB agora, né? Da Rede, do PSOL, né? São parlamentares comprometidos com a luta do nosso povo, né? Podemos ter divergências ideológicas aqui, acolá, dessa, daquela. Agora, são parlamentares que estão lá, brigam, soam a camisa para defender nossos interesses. E são muito bem articulados. A maioria deles tem uma presença muito forte no Congresso e são muito respeitados. Então, eu acho que a gente deve combinar essas duas coisas, né? Ontem, parte desses parlamentares estavam lá recebendo o
o gás lacrimogêneo na cara, Sim, sim. né? E estavam lá junto com o povo, né? Eu acho que isso é muito importante, mas ao mesmo tempo é imprescindível a pressão popular das ruas, porque isso não abala este ou aquele parlamentar, ele abala as instituições. É o povo na rua que pode efetivamente fazer a transformação, né? Por isso que pensar aqui como que nós vamos fazer, combinar as ações de rua com uma greve geral, é um elemento importante para a gente continuar avançando. E é um desafio. Desafio, nós estamos numa nova conjuntura, né? Quem diria que depois de 30 anos, né? 30 anos a gente estaria gritando diretas já de novo. Pois é. Ainda bem, né? Que a gente tem, o nosso povo tem essa capacidade de se reinventar, né? É muito importante isso. Perfeito, perfeito. Wagner Fajardo, obrigado. Eu quero saber se a Ariane Soares tem mais alguma pergunta para fazer. Eu posso tocar o programa? Podemos. Vamos voltar um pouquinho no assunto que já estávamos tratando. Herbert Passos, presidente dos sindicatos químicos da Baixada Santista, também que esteve aqui com a gente no programa passado, mandou sua pergunta pelo WhatsApp. Olha aí. Ele fala assim: nessas últimas lutas e enfrentamentos, o setor de transportes foi fundamental, assim como também alvo preferencial da repressão pelo poder judiciário. Exigências como manter 80% dos serviços são a mesma coisa que inviabilizar o movimento. Por outro lado, as penalidades impostas podem também inviabilizar o movimento sindical. Não está na hora de acabarmos com o patrimonialismo sindical para que as entidades acumulem patrimônio físico em vez de nós aplicarmos mais no ativismo sindical? Sim. Também é uma tese, né? É uma tese. Há controvérsias, né? Porque assim, o problema, assim, nossos sindicatos, tanto nós como aqui no caso de São Paulo e condutores, né? O ativismo ele está muito presente. Sim, sim. Né? E ele é importante, ele é que determina, né, que você consegue mobilizar a categoria para realizar. O problema do judiciário, né, e a judicialização da luta é um pouco aquilo que a gente já discutiu antes. Né? Esse é um instrumento que a elite tem para tentar inviabilizar a nossa luta. Sim, né? Verdade, correto. Então, a gente tem que olhar assim, nos nossos sindicatos, tanto dos condutores como... Eu estou pegando aqui um exemplo mais nosso aqui, mas para a gente poder... Também essa questão do patrimônio, dessa questão do acúmulo, né? Isso para nós é muito pequeno. Nossa categoria é uma categoria pequena, tem 9 mil trabalhadores, né? Nossa arrecadação do sindicato é muito reduzida. Então, o que eles querem, através dessa judicialização, é sufocar os sindicatos em dois aspectos. Primeiro, sufocar economicamente. Nós temos ainda retido da greve de 2014 900 mil reais que estão bloqueados pela Justiça. Dos metroviários, dos sindicatos metroviários. E a título de? A título de uma ação do Ministério Público Estadual. Tá. Né? E estamos lá com o dinheiro retido, porque consideraram a greve abusiva, tal, que não sei o quê, papapá. Então o dinheiro está lá, foi bloqueado. E esses recursos poderiam ser utilizados na formação política? Na formação política, na comunicação com a população, na educação do povo, né? Nós fazemos muito, nós temos uma prática de conversar muito com o usuário, né? Esse é o tipo de coisa que... E os condutores aqui de São Paulo, né? Receberam, não foi aplicada a multa ainda, mas os caras receberam uma multa de 500, como que era? 50 mil reais, não, alguns milhões de reais por hora. Por hora. Por hora, né? Quebrava o sindicato. Não, o sindicato não tinha como pagar. Não tinha como pagar, não tem dinheiro para isso. Perfeito. É uma das facetas nefastas da judicialização. Aliás, judicializa-se tudo no Brasil, né? A luta política, etc. Isso é ruim, porque na luta política você tem que usar os elementos que são próprios da política. E no judiciário, aquilo que é da natureza, da justiça, etc. Nada de fora disso, né? Fora da própria experiência acumulada. Fajardo, nós temos aqui um momento em que a gente chama de arquivo sindical, em que nós exibimos parte do audiovisual que nós temos lá na agência sindical. Temos lá uns 700 vídeos, mais ou menos, que a gente produziu ao longo desses anos todos. E aqui o Edu me avisa, na plaqueta que você não está vendo ali, que a feira da reforma agrária do MST foi a primeira o ano passado.
nós tivemos lá, eu me lembro até que eu entrevistei o Stedley, né? Acho que é isso, vamos ver o que é? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Eu me encontro hoje no Parque da Água Branca, que é um parque muito conhecido, popular da cidade de São Paulo. E por que eu estou aqui? Porque está acontecendo a primeira feira da reforma agrária, do MST, no Movimento Rural dos Trabalhadores Sem Terra. Eu vou falar agora com a Adriana, que ela é do setor de imprensa aqui da feira e do MST. Adriana, a feira parece que teve repercussão, muito sucesso, muita gente por aqui. Pois é, muito boa, né? Para nós é um orgulho muito grande poder manter essa feira, ter tido essa repercussão. Foi um desafio muito grande fazer com que ela acontecesse. A proposta do Movimento Sem Terra é trazer para o Brasil inteiro a certeza de que a agroecologia é a bandeira que vai trazer nosso direito de viver com mais saúde. Por isso aqui nossos produtos todos são orgânicos. Adriana, e por que a luta pela reforma agrária é tão criminalizada pela grande imprensa e por que se cria tanto preconceito contra uma luta justa e necessária? Infelizmente, porque a maior parte das nossas terras estão concentradas na mão de pessoas que não têm o menor interesse de ver desapropriadas as terras brasileiras e quer que permaneça assim, centralizada. E os trabalhadores sem terra, que são assentados da reforma agrária, eles conseguem produzir, está aí a prova disso. Trouxemos mais de 100 toneladas de alimentos de todo o país. É possível um assentado viver em boas condições sanitárias, em boas condições de segurança, viver com dignidade com sua família numa gleba? É sim, desde que se tenha mais interesse público, que tenham políticas públicas voltadas para fazer a reforma agrária popular, que é uma reforma agrária voltada para que nós possamos sim ter a sustentabilidade dentro do nosso assentamento e garantir a nossa subsistência com dignidade. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Eu fui este ano novamente à Feira da Reforma Agrária do MST, mas tinha tanta gente no domingo lá, Fajardo, que eu comprei uma garrafa de pinga e vim embora, que não dava para andar, entendeu? Mas então isso significa que o sucesso, né, daquela iniciativa de aproximação para os moradores do ambiente urbano, sobretudo uma área de classe média, que ali é a região de Perdizes, da vida, da existência e do trabalho que fazem esses rurais, né, esses trabalhadores rurais, que produzem alimento limpo, porque não tem agrotóxico, é um alimento absolutamente saudável. É o maior produtor de arroz integral no Brasil. Pois é, eu só compro do MST o arroz integral, como arroz integral. E outra coisa que me impressionou lá, nós estamos no final do programa aqui, já aqui indo por finalmente, você sabe, eu vou falar aqui, a gente é movido por preconceito, né? A verdade, confessemos, né? Eu cheguei lá e falei, eu quero falar com alguém da imprensa. Achei que foi chegar um assessor de imprensa lá, assim, com cara de assessor de imprensa, uma mulher, um homem. Chegou essa guria com que eu falei, uma senhorinha, uma tiazinha, com um discurso político redondo. Fiquei impressionado com o desembaraço dela, com a lucidez dela. Aí eu disse, é bom para você aprender, né? Você olhar para as pessoas e falar, essa aí é mais uma que está no meio aí plantando abóbora. É plantando abóbora, mas tem consciência política, tem discurso, fala as coisas com começo, meio e fim. Wagner Fajardo, nós temos 1 minuto. Eu queria que você fizesse as considerações finais e já agradecendo muitíssimo a sua vinda aqui ao nosso programa. Eu que quero agradecer em nome dos metroviários, tanto de São Paulo como do Brasil, né? E dizer o seguinte, que esse momento ele está sendo muito útil para o movimento sindical, né? E a demonstração de que a unidade é que nos leva a uma ação integrada, uma ação que efetivamente unifica os trabalhadores entendem a linguagem da unidade, os trabalhadores não entendem a divisão.
Então nós temos ideias diferentes, nós temos posições diferentes, nós temos convicções diferentes, mas nós temos uma luta que é unitária, que é comum, que é a defesa dos interesses. E eu acho que nesse momento nós estamos dando uma demonstração muito importante para o povo brasileiro. Nós do movimento sindical estamos conseguindo dar uma demonstração muito importante que mais vale a nossa luta do que as nossas divergências. Perfeito. Obrigado, Wagner Fajardo, e dizer que o movimento sindical defende a democracia. Isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha um ambiente propício para as lutas e para os avanços. Obrigado, até quinta-feira que vem com o novo Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar. Forte abraço. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.